No livro Grande Conflito, lemos o seguinte: um estudo devoto da Bíblia mostraria aos protestantes o verdadeiro caráter do papado e os levaria a abominá-lo e evitá-lo. E também a não estarem com ele em concílios ecumênicos. Perfeito. Muito menos tornarem-se vice-presidentes de conselhos ecumênicos, curvando-se diante de altares e fingindo abençoar as pessoas por meio dessa cultura pagã. Mas muitos são tão sábios à sua própria presunção que não sentem necessidade de buscar a Deus com humildade para que sejam conduzidos à verdade. Embora se orgulhassem de sua iluminação, são ignorantes tanto das Escrituras quanto do poder de Deus. Martin, não podemos nos alinhar a um sistema que exclui Cristo da mediação. Não, nem mesmo para supostamente fazer o bem. Não. E não importa quão pomposas sejam suas cerimônias e quantas roupas cerimoniais você use, quantos penduricalhos colocamos na cabeça, quantos blocos de Lego anexamos ao corpo e faixas, isso não vai impressionar ninguém, especialmente Cristo. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Então, Martin, o iceberg que temos que enfrentar é uma falsa teologia. É por isso que o Evangelho Eterno teve que ser pregado novamente, porque todo um falso sistema de religião, baseado em distorções bíblicas, tentou anular a lei de Deus, querendo fazer do Papa a autoridade na vida das pessoas, para que assim a ferida acabe sarando. E o protestantismo vai dar a ele esse poder. Sim, e a ordem dos jesuítas se filtrou em todos os aspectos da vida justamente para que isso acontecesse. Correto? Agora a questão, que já discutimos há muito tempo, aliás, é a questão da autoridade de Deus e sua intercessão por nós. Agora, o único mandamento que aponta claramente para a autoridade de Deus é o mandamento do sábado. E que descreve quem é esse Deus. Isso. Esse mandamento nos diz quem é Deus e por que ele tem jurisdição sobre nossa vida. Porque ele nos criou. Em 6 dias ele criou os céus, a terra e depois nos ordenou que guardássemos o sábado e nos proibiu de trabalhar no 7º dia. E lá no livro de Deuteronômio, você lerá os mesmos 10 mandamentos, porque Deus é o nosso Redentor. Ele nos salvou da escravidão, simbolicamente no Egito, mas a verdadeira salvação veio da idolatria do pecado. Ele foi o Criador e o Recriador. Correto? Então vemos em Ezequiel 20, versículo 12. Veja. Aliás, lembre-se de que Ezequiel foi um profeta do exílio. Ele próprio era exilado. Sim, na Babilônia. Sim. Jeremias era o profeta em Jerusalém, dizendo ao povo que o que estavam fazendo era errado, pois estavam quebrando o sábado. E há um capítulo inteiro explicando por que eles estavam quebrando o sábado. E acabaram jogando-o na masmorra e em um poço de lama, o tratando como cachorro. Em Ezequiel está assim: além disso, também lhes dei os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Então, eis o X da questão. De onde vem a sua santificação e a sua mediação? De Cristo. Isso, do Senhor. Isaías 58 diz que Deus é Senhor e por isso lhes deu o sábado. Então, qual é o dia do Senhor? O sábado, de acordo com Isaías 58. Ele é o Senhor do sábado. Temos que chamar o sábado honroso, o dia do Senhor. Ezequiel 20, 20. Santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Então a Igreja Católica Romana tentará convencê-lo de que a aliança agora é uma nova aliança e que, portanto, o dia foi alterado. Pela autoridade deles. Pela autoridade deles. Que monte de bobagem, se é que me permitem usar esse termo. Mas se fosse isso mesmo, Martin, Deus então muda. Sim, Deus teria mudado, porque ali na época de Ezequiel ele pensava de forma diferente. Muito bem. No Antigo Testamento, Deus disse: porei a minha lei no seu interior e a escreverei em seu coração. Ora, será que ele escreveria uma lei diferente em nosso coração? É o que as pessoas dizem, né? Mas claro que não.
Como você sabe que ele não escreveu uma lei diferente em nós? Porque em Mateus capítulo 5 ele diz que nenhum jota ou tio desapareceria da lei. Jesus também condenou quem desobedecesse até mesmo o menor dos mandamentos. De onde então eles tiram essa bobagem de que a lei da nova aliança é diferente da antiga? É para tentar transferir a autoridade para eles e retirá-la de Deus? E para eles você nem precisa mudar de caráter. Basta guardar o sacramento, ou se você é judeu, ir para Jerusalém. Que bobagem é essa? Êxodo capítulo 31, verso 17, nos diz que o sábado é um sinal entre mim e os filhos de Israel para sempre. Pois em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, e no 7º descansou e sentiu-se revigorado. E a palavra sinal, se você procurar na concordância, diz que é uma marca distintiva do seu poder, certo? Então, Martin, quando enfrentamos esse iceberg, o iceberg não é só o sábado. Não? O iceberg é toda a posição doutrinária adotada pelo mundo que é contrária a Deus. É o evangelho do mundo contra o evangelho eterno. E o sinal de lealdade ao evangelho eterno é a guarda do sábado. E você passará por dificuldades se rejeitar essa verdade, pois a sua âncora se foi. Não conseguirá ficar de pé. Será que vamos conseguir ficar de pé? Bom, para isso temos que ter o evangelho eterno. É por isso que o primeiro anjo diz que o evangelho eterno deve ser pregado novamente. E ele se apoia em 2 pernas, que é a salvação em Cristo e a obediência aos seus mandamentos. Pois se você o ama, guardará seus mandamentos. Do contrário, é um mentiroso. E são pernas iguais. Sim. Uma não é mais forte que a outra. A justiça e a misericórdia se beijaram. O propiciatório, que é a sua proteção contra a condenação da lei, era tão alto em altura quanto a grade do altar de holocaustos. Ou seja, você não pode fazer com que a justiça de Deus seja menor que a sua misericórdia. E vice-versa. E vice-versa. As 2 coisas são um pacote. É pegar ou largar. Então, o que fez Deus? Ele disse, ok, Israel, vou dividir vocês em 2 grupos. Um fica naquela colina, o outro na outra colina. Vou dizer a vocês o que acontecerá. Se forem obedientes aos meus mandamentos, então vou despejar sobre vocês todas as minhas bênçãos. Mas se não forem obedientes aos meus mandamentos, todas essas maldições virão sobre vocês. Acabamos de ler sobre as trombetas e maldições que vieram sobre eles, e Deus lhes deu tempo, 1260 anos para arrependerem-se. Mas se arrependeram? Não. Não se arrependeram. E hoje se arrependeram? Não. Não. Pelo contrário, Babilônia caiu. Caiu. Agora, Roma já caiu há muito tempo, quando substituiu Jesus por um sacerdócio terreno. Já está caída há milênios, certo? Agora, quem caiu pela segunda vez? Protestantismo. Ah, então é por isso que a Babilônia caiu, porque ela voltou para Roma. Alguns protestantes, ao virem a missa, acharam ela super legal e também quiseram participar da Eucaristia. E hoje seguem muitos rituais que não têm importância nenhuma. Você já leu o livro 50 anos na Igreja de Roma? Não cheguei a ler tudo. É um livro maravilhoso, de um antigo padre católico romano que ficou horrorizado quando a hoste caiu num pote de urina que estava debaixo da cama, ou quando os ratos vieram e o comeram. E isso levou a ponderar até finalmente perceber que tudo isso não passa de uma bobagem. E os reformadores estavam dispostos a morrer em vez de aceitar a doutrina da transubstanciação. E eu entendo por quê. Porque é heresia, é pura idolatria. Muito bem. Então a marca é um sinal de lealdade. Você é leal àquele a quem você acredita ser o seu criador, santificador, redentor. E você aceita esse carimbo, essa marca de fidelidade, que para Deus é o sábado. Como indivíduo, cabe você aceitar isso ou não.